reflexão sobre as fofocas, seja quais elas forem, sendo contra o Evangelho e o Evangelho sendo favorável à verdade, o que acrescenta as coisas? Nada. Por exemplo, adianta eu continuar a falar daquilo que eu falei referente ao santo homem de Deus, a santa do cabelo branco. Toda vez que eu falava da santa do cabelo branco, por exemplo, aparecia um comentarista. Eu até entendo o YouTube que quando você cita determinado assunto, ele vai arrastar, ele vai falar. O que acontecia? Apareceu o cara. Aí o cara disse, pô, toda vez que você fala da santa, eu estou aqui. Eu comecei a entender, então o algoritmo revela para ele só o ouvido da santa, os outros não aparecem. De reflexão, nada disso. Até que, de certo modo, eu bloqueei esse camarada nos comentários. Porque o que ele queria no meu canal era a fofoca da santa do cabelo branco. E eu não tenho mais saco, nem mais vontade, nem mais nada de falar desse assunto. Já morreu, já se extinguiu, de certo modo. Seja o caso que for, porque a gente vai seguindo. Agora veja, no caso do Andrezinho. Polêmica do Andrezinho, hein? Polêmica com o pauzinho dele. A polêmica, aliás, são quantas polêmicas? Umas 2 ou 3. Vocês acreditam que o Andrezinho postou no Instagram dele que vai processar, que já processou os portais de notícias que vazaram o pauzinho dele? Sabia disso? O pauzinho dele é a fala dele. Falo dele, né? Falo. Sim, o Andrezinho, o André Valadão, colocou lá que os sites como Metrópolis, os outros sensacionalistas, segundo ele, estariam denegrindo a sua imagem ao dizer que ele defende estupradores, enquanto isso quer a morte de LGBTQIA+, enquanto isso ele quer o fim das faculdades, ou que os fiéis não vão para a faculdade. Mas vocês não acham isso uma arbitrariedade do próprio Dezinho? Porque está comprovado que ele falou que Deus salva e perdoa quem se arrepende, podendo ser estuprador. E eu concordo até. Se a pessoa se arrepender, mas ela tem que passar pela justiça. Foi mais ou menos assim que ele disse. Mas ele talvez não tenha tanta tolerância com outros assuntos. E deixou a desejar, principalmente em dizer que não é para ir para a faculdade. E ele falou, não adianta dizer que ele não falou. Eu me dá assim, uma certa angústia. O camarada fala uma coisa, é mal interpretado, talvez até porque não se expressa bem, ou no médio que está a falar. Aí depois que a coisa tomou uma proporção, ele fica duro e vai querer processar ou remover vídeo ou tirar o assunto, o conteúdo das notícias. É muito lamentável, não é verdade? Porque tudo que ele falou, ele falou. Aí por conta disso o Metrópolis deu uma recuada, o outro deram uma recuada. Talvez a manchete foi forte. Eu não creio que o André defenda estupradores de jeito maneira. Mas, assim, com relação à faculdade, foi uma fala infeliz o que ele falou. Deveria até se retratar, falar uma coisa mais. Não sei se pode ser até que se retratou, eu não vi. Mas ele deveria, se não se retratou, falar mais direito sobre isso aí. E uma coisa também, né, dessas igrejas agora. O pecado dessa turma é só questão de gay, né? Também tem um problema com a educação. Interessante, né? Isso Freud, de certo modo, explica, e até pela teoria do falo. Já que existe até a arquitetura fálica, estuda a arquitetura fálica, joga aí no Google para você ver. Você perceberá que toda igreja é um pênis. Toda igreja. Somente as católicas aparecem as bolas. É hilário, é risonho, mas é realidade. Aparecem as bolas e o pênis. Porque no passado se cultuava o pênis como um deus, é o deus Min, e inclusive do povo egípcio isso, essa cultura. Então você vê a torre da Igreja Católica é praticamente o pênis, mostrando até a glande, de certo modo, o freio dele, tudo certinho. Não é imaginação fértil, é que as arquiteturas são assim mesmo. Então o mundo é girado nos pauzinhos japoneses, de Zeus, de Dezinhos por aí, de Dedé, de Mussum, de Zacarias, de Didi, por aí. É bem hilário mesmo, mas é a realidade. E toda a treta, de certo modo, ela está ligada ao falo. Você já viu? Se o cara é macho de fato ou não é, se tem mulher ou não tem. É uma furunfagem de Zeus que você nem imagina.